Oi. Então, vamos continuar falando. Mateus capítulo 17. Mateus 17, 24, quando nós vemos, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto das 2 dracmas. 2 dracmas, isso fala sobre o imposto do templo. Então, um ciclo são 20 geras. Então, meio ciclo são 2 dracmas. Então, em dinheiro, fica 10 geras. Então, quando uma pessoa pagava o imposto do templo, ela tinha que pagar 10 geras ou meio ciclo. Então, quando Jesus foi para Cafarnaum, vieram aqueles para receber as dracmas. E as pessoas perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E Pedro falou assim, pagamos. E Pedro falou, Jesus, eles estão pedindo 2 dracmas. E Jesus falou, Jesus não tinha dinheiro. E ele falou o quê? Que rei que entrando na sua casa paga imposto? Com certeza no céu, né? Como Jesus vai pagar imposto para Deus? Mas Jesus falou que para que eles não entendam mal, eu vou pagar o imposto. E assim Jesus Cristo falou que ia pagar e falou para Pedro pegar o peixe. E quando ele pescasse o primeiro peixe, dentro da boca daquele peixe ia ter as moedas. Na Bíblia tem muitas histórias que nós não podemos compreender. Quando eu vejo isso, sabe que eu não consigo compreender? Ele pegou o peixe e quando ele pegou esse peixe, abriu a boca do peixe, o que tinha ali dentro eram as dracmas. Por que vai ter dinheiro na boca do peixe? E o mais interessante, como esse peixe que tinha as dracmas na boca mordeu a isca? Porque se o peixe ele mordeu a isca, ele não tinha como estar segurando a moeda. Mas quando abriu a boca do peixe, tinham as moedas ali dentro, as dracmas. Mas o que eu quero falar hoje? Então, Jesus Cristo está falando sobre o dinheiro aqui. Uma vez perguntaram, é lícito pagar dinheiro para o César ou não? Mas Jesus não tinha nenhum dinheiro. Aí Jesus falou, traz um denário. Aí trouxeram esse denário e Jesus falou, nesse denário tem a imagem de quem? Tem a imagem de César. Então, se tem a cara do César na moeda, então dá a César o que é de César. E o que é de Deus, para Deus. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus Cristo andou nessa terra, ele não andou com dinheiro. Quando Jesus estava na terra, Jesus não tinha onde nascer. E assim ele nasceu na manjedoura. E à noite, Jesus Cristo não tinha onde dormir e ele foi dormir lá em Cafarnaum, lá nas montanhas, né? E quando mandaram pagar o imposto, ele falou, mostra a moeda para mim. E eu vi, realmente, Jesus Cristo viveu sem dinheiro. E em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam subindo a porta do Templo Formosa. E eles viram um coxo. E quando esse coxo estava mendigando, Pedro falou para ele, olha para mim. E esse coxo olhou para Pedro e João. O que Pedro falou? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu também, vivendo nesse mundo, eu queria ganhar Jesus Cristo. Eu tinha
coração de querer viver sem dinheiro nesse mundo, mas com Jesus, né? Porque Jesus não tinha dinheiro nesse mundo. Pedro falou, não tenho ouro nem prata. Mas eu não sou uma pessoa que não tenho nenhum dinheiro como Pedro e Jesus. Às vezes eu tenho dinheiro no meu bolso. E muitas vezes eu não tenho, né? Mas, na verdade, eu quase não tenho motivo para gastar dinheiro. Então, eu não tenho motivo para gastar dinheiro, né? Porque eu prego o evangelho, realmente Deus ele concede a sua graça em quase todos os momentos. Mas Pedro falou que não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então, eu queria ter esse Jesus Cristo, eu queria guardar esse Jesus Cristo. Então, mais do que ter uma vida com dinheiro, eu queria viver uma vida sem Jesus. Eu queria viver uma vida sem dinheiro, mas guardando a Jesus Cristo. Uma vez eu estava dirigindo um carro, mas eu não tinha nenhum centavo. Aí do meu lado o irmão falou, eu não tenho dinheiro. Não, eu falei para o irmão, né, que estava do meu lado, e o irmão falou, assustado, nossa, pastor, o senhor não tem nenhum centavo. Aí eu falei, eu tenho carro, eu tenho combustível. Então, para que eu preciso de dinheiro? Mas se o carro quebrar? Se o carro quebrar ou tiver acidente? Aí eu pensei, eu não tenho nenhum centavo. Mas sabe o que é interessante? Então, se eu não tiver nenhum centavo, não vou poder resolver o problema do acidente? Sabe o que eu falei? Então, se eu não tenho dinheiro, não tem motivo para ter acidente. Se eu tenho dinheiro e tenho acidente... Então, se eu não tenho dinheiro e surge um acidente, então vai se tornando uma memória para não esquecer nunca mais na minha vida. Então, experimentando essa vida como Jesus Cristo teve, eu pude experimentar muitas coisas. Em 1965, eu fui para o exército. Quando eu era soldado, eu não tinha nenhum centavo. Mas eu tinha muita fome naquele tempo. E à noite a gente comprava pão de carrinho e era tão gostoso esse pão. Era um pão era baguete, né? E esse meu amigo, ele falou, Pastor Park, o meu colega falou, paga o pão. Aí eu falei, que dinheiro do pão? Quando a gente estava recebendo treinamento, eu que comprei todo o pão para você, depois que eu me encontrei com esse meu colega, né? Porque no exército eu não tinha nenhum centavo. Então, sempre que eu me encontrava com esse meu amigo, eu pedia para ele comprar pão. Pela primeira vez eu vi isso. Realmente, eu comia pão todos os dias à noite, mas eu não tinha dinheiro. Uma vez eu estava no exército, e tem uma história que eu não me esqueço, né? Eu escrevi uma carta. Mas eu não tinha selo. Então, eu escrevi a carta, não pude nem enviar porque não tinha dinheiro para o selo. E assim, um dia eu orei, Deus, por favor, me dê um selo. E naquele dia, eu comi e estava saindo da lanchonete. E tinha um homem que era o responsável pelos treinamentos. Então, na verdade, como eu era um superior, eu não sabia, eu não era o responsável, mas eu sabia fazer todo o treinamento. E eu também tinha que fazer o exame, né? Tinha que fazer a prova para os outros. E depois que eu almocei, eu estava saindo. Então, um soldado que eu nunca vi na minha vida, ele me ofereceu um cigarro. Aí eu falei, não, mas eu não fumo. Não, eu vi o senhor fumar, então toma, fuma.
E ele colocou um maço de cigarro na minha mão e fugiu. E eu fui procurar por ele, mas não o achei mais. Ué, eu não fumo, mas por que ele está falando para eu fumar? Que estranho esse homem. Eu nem fumo, o que eu faço com esse cigarro? E bem naquele tempo eu estava na frente da lanchonete. Eu entrei na lanchonete e eu perguntei, por acaso eu posso trocar esse cigarro por alguma outra coisa? Aí na lanchonete eles falaram, pode. Aí eu perguntei, tem selo aqui? Sim, temos. Então, troca esse cigarro por selo para mim. Então, naquele tempo, era 35 centavos e o cigarro, e 7 centavos era o selo. E eu saí com 5 selos na mão, eu fiquei tão grato. Eu não posso viver assim como Jesus Cristo, sem casa, sem dinheiro. Eu não posso falar, não tenho ouro nem prata. Mas, assim como Jesus Cristo, eu tive aquela vontade de viver resolvendo meus problemas, não pelo dinheiro, mas por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele fez muitos trabalhos surpreendentes na minha vida. Então, assim como Jesus Cristo não tinha dinheiro para pagar, ele falou para Pedro ir pescar e abrir a boca do peixe, que lá iam ter 2 dracmas. Na minha vida, teve muitas vezes que eu tive dificuldade porque não tinha dinheiro, mas muitas vezes Deus me ajudou. Em 1992, eu vivi em Kimcheon. E a gente alugou uma casa, e esse dono da casa pegou esse dinheiro e ele fugiu, ele hipotecou a casa no banco, né? E eu tinha que procurar por esse homem para pegar esse dinheiro de volta. Mas o dono da casa já tinha fugido e a gente já não tinha como achar dinheiro de volta. E a gente tinha que sair dessa casa. A gente tinha que sair da casa, porque a gente tinha que ter dinheiro para poder alugar uma nova casa. E assim eu tive muita dificuldade. Então, todo dia de manhã eu acordava, subia lá no teto e orava diante de Deus. Então, tinha um lugar escondido onde uma pessoa alta não podia entrar, somente uma pessoa que estivesse agachada podia entrar ali. E todo dia de manhã eu podia entrar naquele lugar e orar diante de Deus. Isso era muito gratificante. E se eu não tiver dificuldade na minha vida, né, eu poderia passar reto. Mas me encontrando com dificuldades, automaticamente eu orava diante de Deus e Deus podia ouvir a minha oração. E assim eu orei por 1, 2, 3 dias. E um dia, enquanto eu estava orando, Deus me deu que coração? Não somente ora, mas vai procurar uma casa também. E depois que a gente tomou café da manhã, eu saí para procurar uma casa. E assim eu encontrei uma casa que não era muito boa. Mas eu não tinha dinheiro para pagar aquele aluguel. E passou bastante tempo. E agora, pouco a pouco, o dono da casa estava vindo falando para a gente sair da casa, né, do banco. E a gente não tinha como sair. E naquele dia eu estava orando para Deus. E eu tive o coração que Deus nos daria aquela casa boa que eu tinha visto. Era uma casa boa, era barato. Então eu pensei, alguém já deve ter alugado. E eu fui para aquela casa. A casa ainda não tinha sido alugada. Quando eu entrei, não tinha nenhum adulto, somente tinham crianças.
E eu falei, hoje à noite eu quero vir aqui para poder alugar essa casa. E naquele dia eu tinha certeza que Deus ia me dar essa casa. E à noite eu fui procurar aquela casa. Eu acho que aquele senhor tinha uns 50 e poucos anos, era baixinho, ele parecia muito calmo. E assim nós dois nos sentamos e começamos a conversar. Eu vim aqui para alugar a casa. E eu falei sobre mim. Eu sou um servo de Deus. E eu vim pregar o Evangelho de Deus aqui. E uma pessoa aqui dessa cidade me prejudicou. E assim eu estou aqui nessa casa e eu quero alugar. E ele hipotecou essa casa e fugiu. Agora eu não tenho mais como reencontrar o dinheiro que eu paguei para o aluguel. Eu tenho que sair dessa casa. E eu orei zelosamente diante de Deus. Mas Deus me deu um coração que Ele vai me dar essa casa. Agora, no momento, eu não tenho um centavo. Então, eu agradeço se o Senhor me der essa casa. Quando eu penso agora, não faz sentido. Eu tinha um coração de que o dono ia pensar que eu estava louco. E eu silenciosamente esperei pelo que o dono falasse alguma coisa. E por um longo tempo, aquele dono da casa ficou de olhos fechados pensando. E até que, enfim, aquele dono começou a abrir a boca para falar. Eu sou ancião de uma igreja lá no centro, Tijá. Deus me deu esse prédio tão bom aqui nessa região. Deus é aquele que me deu esse terreno. E se o servo de Deus quer utilizar esse prédio, como eu vou impedi-lo? Pode entrar e viver. E ali dentro eu escutei a filha dele tocando piano. E aquele barulho do piano era tão agradável. Eu tive o coração de que Deus estava me dando boas-vindas por ter conseguido aquela casa. Eu fiquei muito emocionado. Eu não me esqueço nunca mais disso. E ele perguntou, quando você quer vir aqui para se mudar? Eu falei, daqui a 3 dias. Ah, que bom. Pode vir. E depois de 3 dias a gente se mudou para lá. Eu falei para muitos irmãos que a gente ia se mudar para lá. E eu peguei a Bíblia, eu falei para os irmãos fazerem a mudança e eu saí para pregar. E no fim da tarde, eu pensei, agora já deve ter acabado a mudança. E eu voltei. E eu estava saindo, voltando para casa nova e estava chovendo muito. Eu protegi a Bíblia dentro da minha roupa. E naquele dia eu estava com vontade de tomar chuva. Por um longo caminho eu andei sozinho, tomando chuva, e eu estava muito feliz. E por aquele longo caminho eu comecei a conversar com Jesus. Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor não tinha nenhum quarto para o Senhor poder descansar. Quando o Senhor estava na terra, o Senhor viveu sem ter onde descansar. Pregava o dia inteiro ali em Jerusalém e dormia naquele monte Genezaré. No dia em que ventava, como Jesus, o Senhor podia se proteger do vento? Quando chovia, o Senhor se protegia debaixo de que teto? Quando o Senhor estava na terra, o Senhor viveu sofrendo sem ter um lugar para poder descansar.
Mas quem somos nós para o Senhor dar uma casa assim para nós? E tomando aquela chuva, chorando, eu fui para casa. O amor de Jesus por nós é tão grande, é tão surpreendente. Por isso eu pude amar ainda mais a Jesus. E depois que eu vim para Seul, eu pude viver num apartamento. Então, o apartamento que eu vivo tem 4 quartos. Assim que eu entrei nesse apartamento, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que bom que é aqui. Eu pensei como? Se eu vivesse na época de Jesus e eu tivesse esse apartamento em Jerusalém, aqui no nosso apartamento tem 4 quartos, tem 2 banheiros, um quarto eu deixava para Jesus Cristo sozinho e ele podia de manhã ele podia dormir e acordar de manhã e tomar um banho, e os outros 3 quartos podiam ser para 4 apóstolos cada um, para eles entrarem e dormirem. Se eu tivesse um apartamento na época de Jesus Cristo, acho que eu ia dar esse apartamento para Jesus Cristo. Então, se eu tiver dinheiro, é bom comprar um apartamento, né? Comprar uma casa. Mas na época de Jesus Cristo, ele não tinha nem um centavo, ele não tinha nenhum quarto, nenhuma casa. Mas todos os problemas Jesus Cristo resolveu pelo seu poder. Mas, vivendo a minha vida, eu não quero viver a minha vida resolvendo os problemas com dinheiro. Porque Jesus Cristo me conhece muito bem. Assim como Jesus, assim como Pedro, eu também quero viver. Então, Pedro falou para o coxo que estava sentado no templo Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Então, Pedro tinha o poder de Jesus Cristo. Ele não tinha prata nem ouro. Por isso, ao invés de lançar algumas moedas para o coxo, Pedro não lançou nenhuma moeda. Mas ele deu de presente uma perna para aquele coxo poder andar. Assim também foi Jesus. Ele não tinha nada. Cada vez que ele precisava de dinheiro, Deus resolvia esse problema com o seu poder. Nós somos acostumados a gastar dinheiro, nós temos esse conforto. Então, a nota mais alta da Coreia é 50 mil won. Então, sabe a bebida de soda tem o rosto de uma mulher, né? Mas sabe o que é interessante? Com dinheiro, quando tem o rosto de uma mulher nessa nota. Quando você vai comprar um pão, é só você compra o pão, você usa aquela nota que tem o rosto daquela mulher. E quando você vai fazer uma coisa vergonhosa, você também dá essa nota da mulher. Então, tem uma nota que tem o comandante, a foto de um comandante, né? Então, quando você vai usar esse dinheiro para uma coisa vergonhosa, aquele comandante, ele faz cara feia? Não, dinheiro é dinheiro. O rosto do rei Sejong não muda. Então, o rosto daquela mulher também não muda. Mas quando nós temos com Jesus, nós não fazemos coisas vergonhosas. Nós podemos utilizar Jesus Cristo num trabalho mau. O dinheiro eu posso utilizar em coisas boas e coisas ruins.
Jesus Cristo eu posso utilizar em coisas boas, mas não tem como utilizar Jesus Cristo em coisas ruins. Não quer dizer que eu não gasto nenhum centavo. Às vezes, eu também gasto dinheiro com muita dificuldade. Eu compro uma bebida, né, um refrigerante assim no posto de gasolina ou um sanduíche. Mas assim como Pedro, assim como Jesus Cristo, eu não quero resolver todos os problemas com dinheiro. Eu gostaria que os problemas fossem resolvidos por Jesus Cristo. Mais do que resolver os problemas pelo dinheiro, mas se eu resolver por Jesus Cristo, eu acredito que isso é mais glorioso e mais maravilhoso. Então, o dinheiro pode ser utilizado em todas as coisas. Com o dinheiro, você pode fazer milhares de trabalhos. Então, você pode fazer milhares de trabalhos com o dinheiro, com o ouro, mas você não pode fazer tudo com o ouro. Mas Jesus Cristo, ele é perfeito e você pode utilizar ele em todos os momentos. Ou seja, Jesus é melhor que o dinheiro, que o ouro. Mas vocês gostam mais do dinheiro, não é? Muito obrigada. Nos veremos na próxima vez. Até logo.